Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Não anotei o título da mensagem, eu estava pensando em vários títulos. E aqui durante a adoração eu falei, Senhor, tinha me vindo um e eu esqueci. E eu fiquei tentando lembrar, porque é uma palavra que vai abranger bastante coisas. É uma palavra que vai dar continuidade em tudo que nós temos ouvido, irmãos. Amém. É uma palavra que vai trazer respostas para ti, que diz, pastor, eu estou fraco, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, o que falta? E eu sou limitado e fraco como tu. E às vezes a minha resposta não consegue ser tão ampla. Às vezes eu só digo para ti, obedeça. Começa a obedecer. E nós vamos entender nessa noite que talvez tenha outras coisas ainda que faltam. Amém? Amém. Eu creio que tu que veio fraco para esse lugar, irmãos, se tu crer, se tu permitir que a palavra entre no teu coração, tu serás fortalecido nessa noite. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós ouvimos quinta-feira, a verdade faz o que na nossa vida? Nos liberta. A mentira, ou a falta de informação, ou a falta de conhecimento, nos mantém presos na fraqueza, ou no pecado, seja no que for, na condenação. Amém? Amém. O título da mensagem nessa noite é No Meio do Caminho. Gostaram? Amém. Amém. Eu vou falar aqui de carreira, eu vou falar de caminhada, eu vou falar, Senhor, a tua graça nos basta. Um versículo muito rico, muito amplo e difícil de ser compreendido. Quando Paulo diz, Senhor, eu me alegro nas minhas... Mas teve um processo até ele chegar, irmãos, nessa frase. Teve um processo até ele ouvir, Paulo, a minha graça te basta. Amém, irmãos? Nós não temos visitante aqui nessa noite. A grande maioria já tem caminhado com o Senhor. Tem um ou outro que entregou sua vida para o Senhor há pouco tempo. Nós vamos falar de primeiro amor. Vamos falar de primeiro amor. Tem gente aqui que começou a viver o primeiro amor. Tem gente aqui que caminha um tempo, mas nunca experimentou o primeiro amor. Isso é preocupante. É mais preocupante tu nunca ter experimentado o primeiro amor, nunca ter vivido o primeiro amor, do que tu se encontrar fraco, caído, preso, depois de já ter sido liberto. É pior. Tu vai entender nessa noite. É pior, irmãos. A grande maioria está no meio do caminho. Temos ou não temos um caminho? Temos um caminho. E quem é que preparou esse caminho, irmãos? Quem preparou esse caminho? O Senhor. O Senhor é o caminho. Antes do Senhor não existia caminho para nós. O Senhor veio. O Senhor nasceu. O Senhor padeceu. O Senhor ressuscitou. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em outras passagens diz que nós devemos estar em Cristo. E Cristo é o caminho. Então nós estamos no caminho. E nós vamos entender que quando tu começar a dar os primeiros passos, sabe assim, quando tu foi tocado. Para mim fica difícil expressar porque eu já vivi. E daí fica difícil compreender como alguém ainda nunca experimentou. Mas muitos já experimentaram, mas alguns ainda não. Quando nós damos os primeiros passos, irmãos, é isso que a Bíblia chama de primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, eu acho que fala do primeiro amor. Para a igreja de Éfeso. Às vezes eu aponto para o irmão Tailã, porque ele é um estudioso de Apocalipse muito mais que eu. E se eu citar uma coisa errada, ele vai me ajudar. Não corrigir, me ajudar. O João diz, olha, tenho contra ti uma igreja zelosa, lembra? Que não aceitava heresias e tal. Tenho, porém, contra ti que tu deixasse o quê? O primeiro amor. Mas depois, ele não manda, ele manda voltar para o primeiro amor.
Ou Ele manda voltar para as primeiras obras? É diferente. Nós vamos entender nessa noite, irmãos, que aqueles que estão no meio do caminho estão fracos, já não praticam mais as mesmas coisas. Nós não precisamos voltar para o primeiro amor, porque aquele primeiro amor ele é único. Nós precisamos voltar para as primeiras obras. Estão começando a compreender? Não estão, não mintam, não estão. Esse negócio é complexo. Quem aqui já tem mais de 1 ano de conversão? Se tiver menos, não tem como estar no meio do caminho. Quem tem menos, a palavra vai te abranger. Vamos falar de primeiro amor. Quem aqui, nessa sua caminhada, já se enfraqueceu ao ponto de achar que iria morrer, ou se encontra assim hoje? Levanta a mão. Quem já? Fica a mão levantada aí. Vocês gostam de palavra de consolo, de ânimo? Essa é a palavra. O Senhor me ensinou e vai te ensinar, irmãos, que todos passarão por esse momento. Isso me consola. Quer dizer que eu não estou perdendo? Quer dizer que a palavra que diz que pode uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor jamais abandona os seus, ela fica clara agora. É que eu estou no meio do caminho. O primeiro amor, no dia que tu decidiu se batizar, não porque alguém pediu, não porque tu quer salvar o teu casamento, não porque o pastor te convenceu, não porque tu acha legal, o dia que tu decidiu se batizar, porque tu entendeu o que é a cruz de Cristo. Aí vem o primeiro amor sobre a tua vida. A Bíblia fala o que sobre o batismo? Novo nascimento. Novo nascimento. Nascemos. Um bebezinho. Um recém-nascido. Quem aqui é mãe? Conforme os dias vão passando, os meses e os anos, o teu cuidado, o teu zelo, a tua preocupação vai diminuindo? Claro que sim. Claro que sim. Quando era recém-nascido, antes de chorar, tu já estava em pé em cima do berço. Tu já escutava por telepatia que ele ia chorar. Tu já se preocupava que ele ia se afogar. Era só uma dor de barriga. Tu achava que estava tendo uma convulsão, uma parada cardíaca. Hoje tu não se preocupa mais assim. É o primeiro amor. Não é que hoje tu ama menos, é que hoje ele precisa menos. Não é porque nós já não vivemos mais o primeiro amor que o Senhor nos ama menos. É que agora nós precisamos menos. Ou tu que ainda estás no primeiro amor, é porque tu ainda precisa mais do Senhor. E se tu ainda não entrou, irmãos, deseja entrar nesse primeiro amor. No primeiro amor, meus amados, sabe o que o Senhor gera em nós? Quando a gente está no primeiro amor, o Senhor gera só uma coisa em nós: vida. Quando eu dei o primeiro passo nisso que é chamado de primeiro amor, eu queria saber, quando é o próximo culto? Quando eu estava no primeiro amor, jejuar era prazeroso, era bom, me alegrava, era uma novidade, eu queria fazer. Eu não sabia orar, mas queria orar. Ouvia tudo quanto era pastor, pregador, porque entendia que dali vinha palavra. Irmãos, no primeiro amor, quem já viveu o primeiro amor vai saber o que eu estou falando. É tudo fácil.
É a plenitude da graça de Deus sendo derramada na tua vida. Amém? No primeiro amor, meu amado, o Senhor está te apresentando a graça. E no meio do caminho, o Senhor vai te chamar para a graça. Amém? Já viveu o primeiro amor? Quem já viveu com certeza já deixou. O Senhor quer que a gente amadureça. O Senhor não quer que a gente seja dependente. Irmão, salvação é de graça, pela graça. Uma criancinha recém-nascida, todos os cuidados. Chora, o pai já dá. Chora, a mãe já faz. Vai várias vezes lá na caminha. O Senhor não te abandonou, o Senhor quer que tu cresça. Quando tu está no primeiro amor, o maligno, irmãos, ele passa muito longe de ti. Porque tem legiões de anjos ao teu lado. E quando eu estou no meio do caminho, não mais. Porque está na hora de tu aprender a lutar. Está na hora de tu aprender a crer. Está na hora de tu trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez já por ti um dia. Sem tu saber, sem tu entender, sem tu merecer. Está na hora de entender que é filho. Quem aqui já ensinou o filho a andar de bicicleta? Meu pai me ensinou. Eu não sei tu, não sei teu filho, mas eu caía. Por que tu caiu? Porque teu pai te abandonou? Sim e não. Ele ia empurrando até um pedaço. Chegava um pedaço e ele dizia, agora vai sozinho. Com duas rodinhas, com uma rodinha, não sei se ainda usa, na minha época usava aquelas monaretazinhas pequenininhas, né? Empurrava até um pedaço e agora vai, seja o que Deus quiser. Ia até um pedaço, mas no meio do caminho caía. Ele não estava abandonando, tu não estás abandonando, tu estás ensinando. Eu me lembro o primeiro dia que eu fui para a escola, eu morava em Blumenau, morava no Tupava Norte, estava no Baden-Furt. Primeiro dia que eu fui sozinho de ônibus, minha mãe me levando no ponto. Tinha uma professora que era amiga dela, estava dentro do ônibus. Eu com medo, ela com medo. Estava me ensinando. Estava soltando aos pouquinhos. Não estava abandonando. Não estava abandonando. Mas já não era mais aquele primeiro amor. Amém? O primeiro amor, o Senhor nos dá. Ele apresenta a sua graça. E por esse primeiro amor, por essa plenitude, por não ter nada que possa impedir. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito. Eu juro que eu não consigo, irmãos, expressar isso para vocês. Eu não consigo materializar para vocês por que eu queria estar em todo culto, por que eu não queria mais beber, por que eu não queria mais ir para o Oktober, por que eu não queria mais trair minha esposa, por que os meus amigos não querer mais a minha companhia já não me incomodava mais. Azar é deles. Azar é deles. Eu não fiz nada. Eu apenas naveguei nessa graça. Naveguei. O mal não chegava. A sedução não me seduzia. O negócio ilícito já não me atraía mais. Isso é primeiro amor. Se tu ainda não passou esse estágio, vamos orar nessa noite para que o primeiro amor venha brotar no teu coração. A grande maioria já passou por isso, irmãos. A grande maioria vive de nostalgia. Eu falei esses dias, eu fazia tanta coisa. Não, tu nunca fez nada. Nunca fez nada. Era o Senhor que estava te apresentando a graça dele. Tu nunca fez nada. Por isso que é necessário, irmãos, que todos tenham essa queda. Que todos caiam da bicicleta. Brincando com a nossa irmã Mata. Que todos caiam da bicicleta. Nós precisamos cair da bicicleta. Precisamos chegar à conclusão de Paulo, que é a graça que nos basta. Que estamos sendo moldados. Que tem uma carreira, uma corrida, que nos está o quê? Proposta. Eu não quero correr, eu não quero caminhar. Não, ela está proposta, ela foi determinada, ela foi instituída. Se tu não quer, se tu nunca quis,
Tu nunca experimentou o primeiro amor. Amém? Irmãos, no primeiro amor as coisas são muito, muito, muito fáceis. Um bebê precisa trabalhar para comer? Não. Precisa lavar roupa? Não. Ele não precisa nem limpar a bunda. É ou não é? Não precisa nem limpar a bunda. Dá vontade de fazer xixi? Faz. A mãe limpa. E a mãe limpa com alegria. A mãe limpa com alegria a sujeira. Isso é o primeiro amor. Mas ele passa. A gente cresce. E se tem alguém que sabe nos educar, são os nossos pais. Só que o Pai Celestial, irmãos, ele é incomparável. É difícil querer medir, é difícil querer fazer comparações. Não tem como. Deus não se compara ao homem, à mulher. Os ensinamentos do Senhor não são comparados com nada. O amor do Senhor não dá para se comparar. O zelo, o cuidado, a preocupação não dá para comparar. Então tudo aquilo que tu recebeu dos teus pais, tudo aquilo que tu dá para os teus filhos, o Senhor faz de uma forma ampla e justa. Nós às vezes somos injustos. Nós às vezes não queremos empurrar a bicicleta. Nós às vezes não temos dinheiro para comprar a bicicleta. Aí fica igual a minha esposa, aprendendo a bicicleta depois de velha, coitada. Não sei se era por falta de bicicleta ou por falta de alguém ensinar. O nosso Pai não, irmãos. O nosso Pai Celestial não tem medo que nós caiamos. Porque é Ele que nos levanta novamente, irmãos. O nosso Pai proporciona todo o cenário para que a gente cresça. O querer é de quem? E o realizar é de quem? Eu só estou no meio do caminho. Eu só estou caminhando. E o Senhor está me conduzindo. Amém? Vamos ler. Já passou meia hora de pregação e eu não li ainda. Efésios 4:11. Eu tenho seguido o conselho da minha esposa, irmãos. Né? As esposas, elas são sábias. Elas nos dão ótimos conselhos. A Bíblia chama elas de auxiliadora. Eu sempre digo, irmãos, se a palavra diz que tem heresia, onde é que ela tem que estar? Se a palavra diz que nos últimos dias haverá heresias, então tem que estar na igreja. Vai ter falso profeta? Tem que estar na igreja. Se a palavra diz que mulheres são auxiliadoras, logo elas têm que nos auxiliar. Elas têm que nos auxiliar. O problema é quando nós auxiliamos ela. O problema é quando nós deixamos de fazer, elas fazem, nós, não, faz isso, não, devia fazer aquilo. Auxiliando no sentido de tirar a nossa responsabilidade. Elas são ótimas auxiliadoras. E a minha esposa falou, lê menos passagens, senão tu nos confunde. Fala mais, explique mais. Amém? Mas fica tranquilo, não vou começar a pregar um versículo para sair do contexto. Mas tenho tentado, irmãos, pegar menos passagens. Talvez para não te confundir tanto, ficar mais fácil. Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros Ele deu para evangelista, outros Ele deu para pastores e doutores, mestres. Ele deu estes porque Ele queria algo. Ele queria o aperfeiçoamento. De quem? Ele queria que os santos crescessem. Quem são os santos senão os filhos? Quem são os santos senão aqueles que creram, nasceram da água e começaram a usufruir do primeiro amor? Quem está no primeiro amor, irmãos, ele não é cobrado, dele não é exigido. Para ele é feito vista grossa, igual eu falei, neném faz cocô na calça, a mãe faz vista grossa, vai lá e limpa. Agora vai fazer sujeira depois de grande, mas ela não te arranca a orelha. A minha não. Deus sim, porque Ele é justo. Deus disciplina. A minha mãe não me disciplinava. Deus disciplina. Pode a mãe abandonar o filho, Deus não. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho corrige. Se não corrigiu, está abandonando. Deus não abandona, Deus corrige. Amém, irmãos? Cristo
Cristo, irmãos, para salvar alguém. Ele não precisa de ministério. O Espírito te alcança. Agora depois Ele quer te aperfeiçoar. Amém? E é difícil. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos, alcancemos o quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, de ensino, pelo engano dos homens que com astúcia, engano fraudulosamente. Amém, irmãos? Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser maduros. O desejo do Senhor é que nós cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Para alguns de nós, irmãos, a cruz de Cristo é tão reduzida, tão insignificante, tão sem poder. Para alguns de nós, a cruz de Cristo conserta casamento, cura enfermidade. Tu vai aprender nessa noite, meu amado, tu que está no meio do caminho, que talvez tu vai morrer com essa tua enfermidade aí. Vai morrer com ela. Talvez tu vai aprender que no meio do caminho tu vai morrer com esse cônjuge do jeito que ele é. Amém, irmãos? O Senhor quer nos aperfeiçoar. O Senhor quer que a gente retorne às primeiras obras, mas agora confrontado pelo que Ele fez por nós. O Senhor quer que a gente volte a praticar as primeiras obras, mas não porque, entendam bem o que eu vou falar, não porque Ele nos manipulava. O Senhor nos manipulava. Está chocado? Isso se chama amor, graça. Capacidade de saber que tu não ia conseguir, mas agora tu vai conseguir. Agora tu estás no meio do caminho. Agora tu já viveu tudo aquilo. Tu está fraco, tu caiu. Mas tu já teve o alimento verdadeiro, sólido. Amém, irmãos? Estamos no meio do caminho. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, se ele não começou, que comece. E se ele não vai começar, infelizmente eu não posso fazer nada. Se chama eleição. Mas eu creio que nesse lugar, irmãos, estão os eleitos. E isso não é para te consolar. Eu creio na eleição de Deus. Eu creio que aqueles que têm acesso à verdadeira palavra, genuína, sem mistura, é eleito. Deus não vai chamar não eleito para ouvir a verdade. O Senhor nos ensina a não jogar pérola para quem? Ele jogaria? O Senhor nos pediria algo que Ele não faz? Então não é porco. Tu vai dizer, claro que não. Irmãos, porcos nessa linguagem judaica significa impuro, imundo, aquilo que não podia ser tocado, aquilo que não podia ter convívio com os santos. Nós não somos porcos. Amém? O Senhor te chamou nessa noite para receber as pérolas dele. 2 Timóteo. O Senhor está te conformando. O Senhor está te moldando, te aperfeiçoando. Tu vai dizer, pastor, que bom que o Senhor está falando que eu tenho motivo para essa fraqueza que eu estou. Eu anotei, irmãos, algumas coisas
Quando passa esse primeiro amor, que nós começamos a nos sentir fracos, eu notei 4 tipos de fraqueza: fraqueza física, espiritual, emocional e moral. Amém? Fraqueza física. Eu duvido, me perdoe aqueles que serviam o chapéu, me perdoe. Eu duvido alguém no primeiro amor ter sono durante a palavra. Duvido. Eu duvido alguém no primeiro amor questionar se Deus ama ele. Se tu estás questionando algo que um dia já te foi provado, é porque tu estás fraco emocionalmente. E a parte boa é que essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Se tu já ouviu a voz do Espírito e hoje tu não ouve mais, é fraqueza espiritual. Jesus falou, quando vier o Espírito Consolador, lá em João 14, o que ele vai fazer? O que ele faria por nós? Nos ensinaria todas as coisas. E como é que no começo tu aprendia, agora tu não aprende mais, parece que desaprendeu? Está fraco espiritualmente, como é que vai aprender? Está desnutrido. Mas eu creio em nome de Jesus nessa noite que tu sairá daqui fortalecido novamente. Fortalecido. Tu vai trazer a memória. Tu vai trazer a memória o primeiro amor, aquilo que tu já sentiu. E o que nunca sentiu vai dizer eu quero também. Se o pastor falou que eu não sou porco, se o pastor falou que eu não sou aquele que o Senhor considera inadequado, eu quero. Porque essa promessa é para os eleitos. Amém, irmãos? Tu que está fraco e tu sabe que tu está aí, eu sei também. Muitos têm confessado, têm falado. Tu estás fraco fisicamente, espiritualmente. Meu amado, se tu passa a sua adoração sentado, tu não estás só cansado físico, tu estás emocional, moral e espiritual. Ah, pastor, mas é que meu filho estava dormindo. Vai dormir em casa ou dorme sozinho na cadeira? Ontem nós estávamos aqui na festa, sim ou não? O Dudu chegou uma hora que ele capotou ali. Aí alguns irmãos... Não é aquele lá, o pequenininho. Alguém falou, ela está dormindo. Eu acredito que a maioria deve ter pensado, tadinho, pega ele no colo. Por que no colo? Eu vou deixar de ter comunhão com os meus irmãos para segurar meu menino? Mas eu deixo de adorar o Senhor para segurar meu filho. Irmãos, os que estão aqui passaram da fase de se ofender com o que eu falo. Ou aprendam, ou se ofendam e morram. Ensina teu filho a dormir em casa, ou ensina ele a dormir sozinho na cadeira, ou então coloca ele no chão para dormir. E se tu não conseguir, não tem problema. Tu está no meio do caminho, tu está fraco. É isso que eu quero te falar. Não tem mais desculpa. Alguns irmãos vêm conversar comigo e digo, olha, lá no YouTube tem uma palavra chamada... Qual é a tua desculpa? Não, a tua desculpa não é o teu filho, a tua desculpa é que tu estás fraco, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Porque quando nós estamos mal espiritualmente, irmãos, nós estamos mal moralmente. O pecado, o diabo, ele nos acusa. Ele diz que nós não somos filhos, que nós não somos eleitos, que nós não merecemos. Essa parte é verdade. Só essa parte é verdade, que nós não merecemos. Mas se nós somos filhos, se nós somos eleitos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Até aqui quem nos ajudou? O Senhor. Quer vivamos ou quer morramos, somos de Cristo. É bom relembrar essas coisas. Amém, irmãos? Sim, o Senhor deixa os 99 para resgatar a perdida. Todas aquelas que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor Jesus. De maneira alguma.
O Senhor não dá exceção. O Senhor não cita pecado. Creia, meu amado, que tu estás fraco, porque o Senhor te ama e Ele está te aperfeiçoando. Mas se essa palavra veio nessa noite para os teus ouvidos, não porque está em casa, se ela veio nessa noite para os teus ouvidos, é para que tu usufrua desse primeiro amor, ou que tu volte para as primeiras obras, agora com entendimento. Amém? 2 Timóteo capítulo 1. O apóstolo Paulo. Será que Paulo se enfraqueceu no meio do caminho? Se sentiu fraco ou não? Abandonado ou não? Rejeitado ou não? Dodóizinho ou não? Sim. Paulo passou, claro que é um período muito mais curto. Cada um tem os seus períodos. Ele era o apóstolo de Cristo, constituído apóstolo, mestre e pregador dos gentios. Então Deus tinha urgência com ele. Ele teve que aprender mais rápido na marra. Paulo só deu uma mamadinha. Quem és tu, Senhor? O Senhor falou: mama, Paulo. Desculpa a minha pobreza de palavra, de vocabulário, mas eu creio que tu entendes muito mais do que você fala muito bonito. Eu posso tentar falar mais bonito. Paulo falou: quem és tu, Senhor? Caiu no chão, sério, começou a chorar. Deus falou: mama, Paulo, mama. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Foi conduzido. A graça do Senhor levou ele. A graça do Senhor tocou em Ananias. A graça do Senhor falou com ele, restaurou a visão dele, convenceu ele de se batizar. E Deus falou: agora, Paulo, vai. Não tem muito tempo contigo, não. Amém? E Paulo foi, começou a se esforçar e começou a pregar. E foi arrebatado ao céu. E ainda assim se sentiu fraco num período. Se enfraqueceu. E tu vai entender depois qual é o propósito. E Paulo, irmãos, quando ele escreve 2 Timóteo, irmãos, falta meses para a sua morte. O que Salomão escreveu? Tudo é vaidade. Ele escreveu isso quando? No início do reinado ou no final? No final. Figura, irmãos, do caminho. No meio do caminho, esse homem chamado Salomão, o mais sábio de toda a terra. Ele nasceu sábio. O que ele pediu para Deus? E esse pedido, será que veio dele ou veio de Deus? Hoje, tu conhecendo a graça, a eleição, os propósitos, Deus fala: Salomão, porque tu pediu sabedoria, eu vou te dar tudo o resto. Eu não consigo entender pela palavra que Deus não queria que ele pedisse isso. Sim, Deus conduziu Salomão a pedir o quê? Sabedoria. E Deus deu. E Salomão, irmãos, surfou no primeiro amor. E chegou o momento que ele abandonou quem? O primeiro amor. Começou a se achar. Ele esqueceu que a sabedoria tinha sido dada por Deus. Todos nós passamos por isso. Todos nós, em algum momento, paramos de confiar, de depender. É a nossa natureza caída, terrena, pecaminosa. Irmãos, a cruz de Cristo ela é muito ampla. Ela está contigo desde o primeiro dia até o final. A obra é aperfeiçoar os santos. No céu só entrará os santos. No céu só entrará os aperfeiçoados. Quanto tempo vai levar essa aperfeiçoação? Não sei quantos dias tu tem de vida. O ladrão da cruz só tinha algumas horas, ele foi aperfeiçoado. Amém? Ele foi aperfeiçoado.
Paulo diz em 1 Coríntios 7, cada um permaneça como foi chamado. Para ele foi mais fácil. Quer morrer hoje? Não quero. Então percorre a carreira. Nós somos ingratos, incoerentes, sim ou não? Tu pode dizer, pois é, ele viveu só horas na presença do Senhor e foi para o paraíso. E eu tenho que andar 50 anos. Decide o que é melhor. Quer viver até os 100 anos com o Senhor? Ou quer morrer agora e parar de ter que obedecer, sacrificar? Nós temos que decidir o que nós queremos. Deixar as desculpas de lado, irmãos. Entender que cada um de nós temos um chamado. Todos são chamados para ser salvos. Agora o percurso, os atrapalhos, as pedras, as quedas são diferentes. São diferentes. Quem tem mais de um filho em casa sabe disso. É diferente. Uns tu precisa ser mais enérgico, outro menos. Às vezes tu dá a mesma coisa para os dois, um fica bom, um mais ou menos, outro uma desgraça. Ganha a mesma coisa. Mas já o Senhor sabe educar cada um conforme aquilo que precisa. Então o apóstolo Paulo percorreu a carreira. Ele olhava e já contemplava a coroa de glória. Ele lembrava, irmãos, do dia que o Senhor tinha falado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu creio que ele lembrava, ele tinha muito vivo na memória. Isso é fé também. Não esquecer das coisas passadas. Lembrar de como ele conseguia obedecer ao Senhor no começo, como era fácil, como depois talvez ficou mais difícil, como depois ele sempre tinha que permitir que o amor de Cristo constrangesse para que ele não retrocedesse, para que ele não se vingasse, para que ele não abandonasse, para que ele não blasfemasse, para que ele não amasse o mundo. Ele foi indo. Aí ele recebeu o espinho na carne, lembra? Ele vai lembrando disso tudo. O espinho da carne veio, se sentiu fraco, abandonado, ele passou por cima. Ele foi amadurecendo. Cada dia menos a vida dele valia. Viver é Cristo e morrer é lucro. E ele escreve uma carta para Timóteo. Só para Timóteo? Só para Timóteo? Ele fala a Timóteo, lê na presença dos santos. Só para Éfeso, que era onde Timóteo estava? Não, para Indaial nessa noite, para o Varno, para quem vai ouvir depois essa mensagem. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Versículo 1 do capítulo 1. Paulo, ele começa a carta se apresentando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Olha a maturidade dele. Pela vontade de... Tu já entendeu, meu amado, que tu faz alguma coisa, eu deveria estar fazendo alguma coisa pela vontade de Deus? Muitos ainda não. Muitos já deveriam ter começado a fazer e não fazem, e muitos estão fazendo e se ensoberbecem. Paulo. Essa carta ele escreve mais ou menos em 67, 68 da era cristã. E ele morre antes de 70, antes da destruição do templo, porque não é citado. Ele estava pertinho da morte dele. Ele se apresenta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, faço a maior de todas as obras, exerço o maior ministério na igreja. Eu sou um apóstolo. Os meus olhos contemplaram o Senhor ressuscitado. Eu estou colocando o fundamento, que é Cristo. E só faço isso tudo, só fiz isso tudo pela vontade de Deus, que é segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. A Timóteo escrevo: meu filho amado,
Graça, misericórdia da parte de Deus o Pai e também da parte de Jesus Cristo seja contigo. Amém? Versículo 6. Vamos pular algumas. Por este motivo, Timóteo, eu te lembro, eu te recordo, que tu não desprezes o quê? O dom, o presente que Deus te deu, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de covardia, mas Ele deu um espírito de fortaleza, poder, amor, moderação, prudência, seriedade, zelo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e não te envergonhes de mim. Irmãos, essa palavra se envergonhar não está no sentido assim de si, eu tenho vergonha. Está falando no sentido, irmãos, de não colocar a mão na massa, de negar a obra, de negar o presente, de negar que o Senhor permitiu que tu passasse um tempo nesse primeiro amor, a qual Ele te conduzia e tu não fazia nada. Mas o cristão tem que entender que chega um tempo chamado tempo da responsabilidade. Não é assim com o ser humano? Eu fico impressionado como é que criancinha de 2 anos, 3 anos, come cebola, come chuchu, come abobrinha, come pimentão. Daqui a pouco não come mais nada daquilo. Era ruim, mas comia, o pai dava. Aí vai chegando uma hora que eles não querem mais. O pai tenta forçar a comer. Eles não querem, eles vomitam, não estão preparados. Vai ter que chegar um momento que eles entendam que aquilo, apesar de ser ruim, é bom para a saúde, é bom para o físico, da vida, mantém a vida saudável. Eu espero que esses exemplos nos ajudem, irmãos. É assim a nossa caminhada. Amém? Amém. Os alimentos que nós aceitamos quando não temos vontade própria, depois nós começamos a ter vontade própria, assim é a vida cristã, e nós rejeitamos. E os sábios, os prudentes, retornam para os bons hábitos, retornam para as primeiras obras. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Paulo está consolando ele, Paulo está exortando ele. Paulo diz: Timóteo, estou preso, não te envergonhe, não te acovarde, não tenha a tua vida por valorosa, por preciosa. Eu estou no fim do caminho, Timóteo, tu está no meio. Amém? Não te enfraqueças por isso também. Será que Paulo escreveria algo sem motivo? Será que não podemos conjecturar que Timóteo estava triste? Será que ele já não deveria ter ido ver Paulo e ainda não tinha ido? Será que ele não estava com medo? Será que ele não estava pensando: prenderam Paulo, a hora que eu pisar o pé em Roma, eu nem desço do navio? Será que não? Será que ele não estava se sentindo desamparado? Seu pai na fé, o apóstolo dos gentios, estava preso. As notícias chegavam notícias para Paulo. Com certeza Timóteo, com toda certeza, já sabia antes dessa carta que ele estava o quê? Preso. E Paulo começa a consolar, Paulo começa a lembrar da eleição, do dom que tinha sido dado lá atrás. Ele falou: pela imposição das minhas. Timóteo não fez nada, Deus falou: unja. Deus falou: capacite. Deus derramou do seu espírito. Amém, irmãos? E a carta vai seguindo, e Paulo vai exigindo algumas coisas dele. Paulo vai exigindo maturidade. Paulo diz: olha, venha para Roma. Venha para o lugar que mais se persegue cristão na face da terra. Traz a minha capa, porque eu preciso dela. Traz os pergaminhos, traz os meus escritos, que eu preciso deles.
Quero ver a tua face, porque estou com saudade de um amigo, porque todos me abandonaram, só ficou Lucas comigo. Amém, irmãos? Mas Paulo diz ainda que todos me abandonam. No finalzinho do capítulo ele fala, no dia que eu fui para o tribunal, eu tinha anotado para ler, vamos citando. No dia que eu fui no tribunal, ninguém estava presente. Ele falou, mas o Senhor não me abandonou. Ah, mas ele foi sentenciado, foi ou não foi? E ele foi morto, foi ou não foi? Irmãos, amadureça nessa noite. Tu que está fraco, então tu estás fraco espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e moralmente. Tu acha que tu é o motivo? Tu acha que tu é a razão? Tu acha que tu é que tem que ser feliz? Tu acha que tu tem que ser glorificado, honrado, exaltado? Não, não és tu. É a palavra, é o evangelho, é o reino. Paulo diz, eu não fui desamparado, porque lá no tribunal eu preguei Jesus. E o Senhor me livrou da boca dos leões. Me livrou de Satanás, me livrou de ser tragado. Essa, irmãos, é a plenitude da estatura perfeita de Cristo. É para lá que eu quero ir. E é para lá que eu quero tentar te ajudar, te conduzir a ir também. Porque Cristo deu uns para pregar, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Cristo deu. Cristo revela mensagens após mensagens, temas após temas. A gente critica, eu critico pelo menos, se tu não critica, deveria começar a criticar e se escandalizar com as campanhas que é feito nas igrejas. Campanha para isso, campanha. Nós estamos também numa campanha, irmãos. Campanha para ir para o céu. Campanha para ser santo. Essa campanha é domingo após domingo, pregação após pregação. Essa campanha só vai acabar para ti o dia que tu morrer. Quem morrer primeiro, acabou primeiro. É essa campanha que nós estamos e não sairemos dela. Campanha de sermos santos, de adquirir maturidade, de entender que caímos sim, que estamos fracos sim, que podemos fraquejar, que continuaremos pecando. Mas não é essa a vontade do Senhor. Não na plenitude. Não como final. Apenas no meio do caminho. Amém? Deixa eu ler mais alguns. Estou saindo um pouquinho do roteiro. É bom sair do roteiro. Onde é que eu parei no capítulo 1? No 8? Portanto, não te envergonhes, não te acovardes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou um prisioneiro seu. Antes, cria coragem e participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo o nosso merecimento, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes de tudo existir, antes da nossa mente conseguir alcançar uma data. Paulo diz, olha, antes do tempo dos séculos, antes de começar a ser contado dias, o Senhor já tinha, irmãos, nos separado, segundo o seu propósito e graça, segundo a sua vontade de se apresentar para o céu e para a terra, diz a Bíblia, e segundo a sua graça, segundo o seu presente. Amém, irmãos? Creia nesse amor. Creia que nós precisamos agora, nós que já passamos pelo primeiro amor, voltar às primeiras obras. Não deseje mais voltar para o primeiro amor. Não deseje leitinho. Deseje alimento sólido. Alimento sólido tem que mastigar. Tem que fazer esforço, tem que mover os músculos do rosto. Alimento sólido, saudável, às vezes não tem um gosto bom. Amém? Às vezes são meio estranhos ao paladar.
mas são aqueles que dão crescimento, aqueles que fortalecem. Capítulo... Vamos pular o 4. O 4 eu já citei, são as passagens que eu citei, que Paulo chama Timóteo e fala que todos abandonaram. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 12. O famoso espinho da carne de Paulo, irmãos. O famoso momento que ele se sentiu abandonado, fraco. Paulo provavelmente, vou dar uma data aproximada, Paulo já devia ter aqui uns 20 anos de conversão, meus amados. Prestou atenção? Uns 20 anos de conversão. Pouco mais, pouco menos. Ele estava no meio do quê? Do caminho. Ele teve 30 e tantos anos de conversão. Versículo 7. No começo do capítulo ele fala que ele foi arrebatado a um lugar chamado o quê? Céu, paraíso. Ele viu coisas que nunca ninguém viu. Porque ele viu antes de quem? De João. Mas também só os dois. Tenho falado, se mais alguém falar para ti que foi arrebatado no céu, chama de mentiroso na cara e de blasfemo. Aí vai se ofender. Melhor ele se ofender do que tu aceitar essa mentira como verdade. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. Deus mostrou Paulo isso, Paulo isso, Paulo esse é o mistério, Paulo ensina isso, Paulo isso aqui que tu estás vendo não fala, eles não vão entender ainda. Paulo, no final de tudo é isso que eu tenho a oferecer. Se fortaleça com tudo isso. E vai e faz. E vai e faça. E ele viu tudo aquilo. E com certeza, por um segundo, ou um momento, ou vários momentos, Paulo começou, irmão, a se achar diferente. Porque senão o Senhor não teria vindo. Paulo não teria escrito isso. Olha o que ele escreve no 7. Eu vi tudo isso. E para que eu não o quê? Me exaltasse. Para que eu não me achasse. Para que eu não ficasse soberbo, vaidoso. Para que eu não parasse de sentir amor e misericórdia. É impressionante, irmãos, quando eu vejo um irmão que usufruiu do primeiro amor, passou pelo primeiro amor. O Senhor limpava a bundinha dele. E daí ele começou a crescer. Começou a andar sozinho e ele caiu. Caiu. E alguns estão caídos. Fracos. E daí vem alguém no primeiro amor, cheio de entusiasmo, errando e fica escandalizado. Não consegue lembrar. Não consegue que é graça sobre aquele, graça sobre ti. É impressionante, irmãos, o que a fraqueza moral faz. Isso é falta de moral, falta de amor, falta de misericórdia. Amém? Não esqueça, irmãos, que é graça. Enquanto tu não entender isso, irmãos, o espinho não vai sair daí. Enquanto tu não entender isso, irmãos, tu não vai poder dizer: Senhor, a tua graça me basta, Senhor. O irmão correspondendo ou não, eu amo ele. O irmão falando mal de mim ou não, eu amo ele. O irmão fala mal de mim, não faz mal, eu preciso ajudar ele. Se tu faz e tu faz, a maioria faz, é porque está fraco. E o Senhor vai te fortalecer nessa noite com essa palavra. Amém? Eu creio que tem novidade, irmãos, para essa congregação. As coisas estão nos conduzindo a isso. As palavras, o que um outro está começando a corresponder, a confessar, a mudar. Nós não vamos retroceder. Vão chegar outros. Vão chegando outros. E eu creio que vai começar a ter pessoas maduras já, para começar a receber isso, para que a igreja comece a crescer em números, em obras, em amor.
para que eu não me achasse, não me exaltasse, não achasse que eu fosse merecedor, pelas excelências da o quê? Das revelações. Foi-me colocado um espinho na carne. Todo mundo, todos os teólogos tentam conjecturar o que é o espinho. Não fala. Por que não fala? Porque não interessa. Tu devia se preocupar qual é o teu. Não é verdade? Quem já não se depara? Alguém que é um leitor da Bíblia, né? O espinho do Paulo talvez era alguma mulher, talvez era algum irmão, talvez era a fome, talvez era a nudez, talvez era a peste, talvez eram as prisões, talvez eram os açoites. Não fala, irmãos. Ele só fala que foi colocado um espinho na carne. Quem já teve um espinho na carne? Uns são mais fortes, uns são mais manhosos que nem eu. Incomoda. O espinho na carne incomoda ou não incomoda? Qual é a primeira sensação? Querer tirar. Porque é carne. É espinho incomodando a carne. Mas os maduros já não são mais carne, são espirituais. Já não andamos mais segundo a carne, segundo as vistas, segundo o que nos incomoda. Ou assim deveria ser. Os maduros andam segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é clarear, revelar grandes coisas, para que as coisas sejam passadas, para que os santos sejam aperfeiçoados, para que tu e eu sejamos. Mas a vontade também é que a gente não se soberbeça. Amém, irmãos? No final tu vai entender como como conseguir vencer, irmãos, esse espinho. Talvez o espinho vai ficar até o final. Se tu não sabe, Timóteo tem uma enfermidade no estômago. Em vez de Paulo curar, Paulo ensina um remédio para ele. Porque talvez se tirasse a enfermidade, irmãos, ele ia começar a se exaltar. Ah, pastor, Jesus não cura? Claro que cura. É só Ele que cura. Amém? Mas segundo a necessidade específica de cada um. O primeiro amor me chama, me apresenta a graça. E o meu cair e eu chegar ao fundo, às vezes, estar nesse estado de fraqueza, me chama novamente para a graça. Amém? Vai ser a noite de tu correr para essa graça. Acerca da qual, um espinho na carne, a saber, um enviado de quem? De Satanás. Quem era, o que era, não sei. Mas enviado de Satanás incomoda. Para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Irmãos, o enviado de Satanás para incomodar Paulo. Mas quem é que tinha propósito na vida de Paulo? Deus ou Satanás? No começo diz para que eu não me exaltasse, e depois termina, para eu não me exaltar. O enviado de Satanás vem somente porque Deus permitiu, irmãos. Se as coisas ruins têm vindo, é porque o Senhor quer te ensinar de uma vez por todas. Mas se tu não quiser aprender hoje, Ele vai continuar permitindo. Tu vai continuar apanhando, sofrendo, até tu entender que a graça do Senhor te basta. Tá ruim, irmãos, tá ruim. Tu foi eleito para ser salvo. O outro não quer, tu quer. Não é mil maravilhas, não tem problema. Haverá novo céu e nova terra. O teu cônjuge, aquele que deveria ser o teu consolo, te faz chorar, não tem problema. Um dia o Senhor enxugará todas as lágrimas. Isso é graça. Isso é graça, irmãos. É esse o favor não merecido. Graça, favor não merecido. Relacionamento terreno se oferece, se merece e se troca. Graça não. Amém, irmãos? Paulo diz, olha,
acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que Ele tirasse o espinho de mim. Quantas vezes tu tem pedido para o Senhor tirar o sofrimento? Se tu está fraco, é o que tu só faz. Agora, quantas vezes tu tem falado, Senhor, a tua graça me basta, Senhor. Senhor, essa tristeza não me entristece. Senhor, essas coisas não me seduzem. Senhor, esse endemoniado que trabalha comigo, Senhor, como eu amo ele. Me fortalece, Senhor, tua graça me basta, Senhor. Eu já sei que amanhã, segunda-feira, eu vou chegar lá e ele vai me perturbar. Senhor, a tua graça me basta, Senhor. Eu vou para o céu e no céu não vai ter endemoniado. No céu não vai ter perturbado, no céu não vai ter segunda-feira, Senhor. A tua graça me basta. Irmãos, não peça mais para o Senhor tirar o espinho, tu que está no meio do caminho. Quem não está no meio do caminho, quem está no primeiro amor não tem espinho, é tudo fácil. E tu que ainda não se converteu de todo o teu coração ao Senhor, meu amado, não é espinho, não é espinho, é treva. Aí sim, é treva. Aí não é Deus permitindo. De vez em quando Deus te dá um refrigério, é o contrário. Não confunda as coisas. Para estar no meio do caminho tem que começar a caminhar. Se a coisa mais importante da tua vida, de uma forma que tu não consegue explicar, não é o Senhor, tu nunca experimentou o primeiro amor. Mas ele é acessível. A qual 3 vezes eu falei, Senhor, desvia de mim. E o Senhor me disse, olha o que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para Paulo, meu amado, o Senhor está falando para ti. Eu tenho insistido nesses dias, isso aqui é Deus. Esse livro aqui chamado Bíblia é o quê? Deus. O livro, pastor? Não, a palavra viva. Isso aqui é Deus, meu amado. Paulo ouviu sim a voz, tu também estás ouvindo, através da Escritura. Quem não crê na Bíblia não é cristão, não tem fé, não tem base, não tem nada. Paulo deixa registrado para que tu ouvisse o que ele ouviu. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta, não vou tirar. Tu já não é uma bebezinho para viver chorando e eu correr e te socorrer. Tu já não é mais bebezinho para não conseguir suportar algumas coisas. Tu já não é mais bebezinho para não compreender que nesse mundo teremos aflições, tribulações. Já não é mais bebezinho para entender que tem que se santificar. Que evangelho é cruz. Que evangelho é perder para ganhar. Amém, irmãos? Evangelho é se privar. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder, ele é o quê? Aperfeiçoado na fraqueza. Amém? O meu poder, ele é o quê? Ampliado. Aonde? Na fraqueza, irmãos. Essa é a parte boa. Se tu já ministrou poder, se tu já exerceu poder, se tu já experimentou poder e hoje tu se encontra fraco, e tu conseguir entender isso, se tu lembrar das coisas boas e se arrepender, tu vai ser aperfeiçoado no poder de Deus. Amém? Tem algumas irmãs que vieram de outro lugar e dizem, pastor, eu não entendo. Quando eu ia lá na irmã, pastor, eu estava lá direto, pastor, eu limpava aquele lugar, pastor, eu ofertava, pastor, eu cantava, pastor, eu obedecia. Ela está rindo lá. Ela disse, pastor, eu faço tanta coisa, hoje eu não consigo, pastor. Aquele era o primeiro amor. E assim como tu deixou o primeiro amor, eu também deixei um dia. Não é mais o primeiro amor que vai me trazer vir aqui limpar esse lugar. Não é mais o primeiro amor que vai me convencer a ficar um domingo sem visitar alguém e ficar de jejum. Já não é mais o primeiro amor quem passou por ele. Se enfraqueceu, achou difícil
e ouviu a voz: a minha graça é que te basta, meu camarada. É ruim não poder visitar alguém no domingo e comer um banquete, é ruim, mas o céu é melhor que isso. Irmãos, eu não estou falando de ti, eu estou falando de mim. O que o Senhor pede para mim, Ele ainda não pede para ti, mas talvez peça. Se o Senhor te chamou para ser um pastor, já, isso Ele vai te pedir lá na frente depois. Amém? Entenda nessa noite, irmãos. Eu tenho que ser convencido que a graça basta, a graça é melhor. Espinho, o resto tudo não interessa. Essa é a obra que o Senhor tem para a nossa vida. O poder de Deus, irmãos, é aperfeiçoado na fraqueza, na dependência. Quando tu entende que não merecia antes e não merece agora. Que no começo foi dado algo diferente porque tu não tinha capacidade. Agora tu tem. A glória da segunda casa é maior que a da primeira, irmãos. Continua lembrando o que tu fazia, irmã. Marlides, continua lembrando o que tu fazia. Continua lembrando. Só o comportamento agora tem que ser diferente. Agora tem que ter um desprendimento. Mas antes eu tinha, não tinha, era automático ou não era? Eu converso com os irmãos e eu vivi isso. Era automático, era fácil, era simples. Hoje é tão difícil. É difícil. Espinho na carne. Espinho na carne. Porque o ser humano sim se soberbece. O ser humano sim acha que é ele. Não é ele, irmãos. Nunca foi ele e nunca será ele. Amém? De boa, aí Paulo ouve aquilo, e eu espero que eu e tu tenhamos a mesma atitude nessa noite. Paulo diz: de boa vontade. Irmãos, eu não vou te obrigar, nem Deus. Deus te trouxe aqui para ouvir. Paulo diz: Senhor, a tua graça me basta. Vou continuar sofrendo, padecendo, perdendo, chorando. Então tá bom, se é a tua palavra. De boa vontade, pois o que? Me gloriarei, me alegrarei, me firmarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Admita, meu amado. Admita que tu és dependente da graça do Senhor. Pare de se enganar. Pare de confundir as coisas. Para de achar que tu foi salvo porque tu és o propósito. Para de achar, irmãos, que Deus quer restituir tudo que foi perdido. Tem até música para isso. Eu queria saber onde está na Bíblia. Deus vai restituir tudo que o diabo roubou. Roubou o que? Se tu era dele, eu era dele, meu amado. Se alguém roubou alguma coisa, foi Cristo que te roubou dele, me roubou dele. Sim ou não? Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Nós. Deus não vai restituir nada que tu tinha no reino das trevas. Cresça, amadureça, prossiga nessa noite. Se alegre nas fraquezas. Se tu já passou, se tu vê que as coisas estão desmoronando no teu lado, pessoas estão partindo, pessoas te desamparam, pessoas estão te injuriando, o teu tempo está escasso, se alegre nisso daqui para frente. Diga: Senhor, é a tua graça. Senhor, sem tempo, triste, atribulado, imagina se eu conseguir ser usado por ti, Senhor. Que glória. O poder se aperfeiçoando na fraqueza. Sabe, tu vê que está tudo errado e ainda assim tu é usado por Deus. Amém, irmãos? Quem já ouviu falar de Davi? Amém. O rei Saul é rejeitado. E Deus falou: já provi um rei para mim. Samuel. Vai lá na casa de Jessé, que lá eu estabeleci, eu elegi segundo a minha graça.
Samuel, terreno, achou que era o mais forte e mais bonito. Por que Deus não poderia ter escolhido o mais forte e mais bonito? Esse ia se achar mais do que o mais feio e mais magro, mais desmilinguido e mais incompetente. Cuidado com a soberba, meu amado. Cuidado com a autossuficiência. Creia que mesmo que tu estás andando nas trevas, no vale da sombra da morte, mesmo que tu estás comendo comida de porco depois de ter se tornado um filho, é porque o Senhor te ama. Já ouviu falar do filho pródigo? Já. Davi é eleito, é ungido, ele nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia que ia acontecer. Será que ele imaginava que ele ia ser rei? Leia a Bíblia. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos na guerra, ele cuidando de ovelha. Era guerreiro que se tornava rei. Saul era um guerreiro. O primeiro rei de Israel era um guerreiro, desde sempre. Era o mais velho, escolhido pelos homens. Amém? Se tu ainda escolhe pessoas e tu tens se escolhido com o teu entendimento, com a tua visão, tu vai perder. Creia na eleição que é segundo Deus. A vez que o Espírito do Senhor naquele momento faz o quê? Se apodera da vida de Davi. Primeiro amor. Davi, o pai chama ele, tinha se transformado, irmãos, em rei de Israel, ungido rei de Israel. Ainda não era. Não era, mas já era. Deus estabeleceu. No primeiro amor não se soberbece. O pai fala: Davi, vai lá na guerra, os teus irmãos estão lá, leva uma comida para eles. Ele fez o quê? O que ele fez? Ele foi. Porque no primeiro amor não tem cansaço. No primeiro amor, meus amados, não tem fraqueza moral. A gente respeita as autoridades. Ele foi. Chegou lá, tinha um filho das trevas chamado Golias, afrontando o exército de Deus, afrontando o povo, afrontando a igreja. O que Davi fez? Lutou com um gigante, irmãos. Tu vai dizer ele era maluco? Não, ele estava vivendo o primeiro amor. Primeiro amor. No primeiro amor a gente não tem medo. Amém, irmãos? Ai, pastor, que saudade. É só voltar. Não para o primeiro amor. Davi lutou com Golias, irmãos. Um menininho franzino, ruivo. Pegou uma funda e uma pedra. E dali começou. O espírito maligno se apossava de Saul. Davi ia lá, pegava a harpa e tocava. E Saul não se apossava, atormentava ele, não ficava possesso. Atormentava, e Davi tocava e o tormento saía. E foi. E Davi começa a ser perseguido, começa a fugir. E nessas fugas, irmãos, aí já não é mais funda, já começa a pegar a espada e começa a lutar e começa a se aperfeiçoar, irmãos. E vira um guerreiro. E se transforma no rei de Israel. Naquela época um rei tinha que saber lutar, e os que sabiam lutar eram os que venciam. O rei ia na frente da batalha. Mas no meio do caminho, irmãos, Davi no palácio, tu sabe o que aconteceu. No meio do caminho, irmãos, ele se enfraqueceu. Davi se enfraqueceu, irmãos. Tu já viu que Salomão se enfraqueceu. Essa fraqueza que tu estás sentindo, esse estágio que tu está, irmãos, não é o fim, é o meio do caminho. Amém? Davi pecou, adulterou, mentiu, matou. Ele experimentou as fraquezas que eu falei, física, espiritual, moral, emocional. Mas Davi, irmãos, se ergueu. Amém? Ele voltou a experimentar as primeiras obras, ele voltou para a guerra. Ele voltou a ser justo. Ele se arrependeu. Ele falou: pequei contra o Senhor. Leia os salmos que ele escreveu. Leia. Quando ele diz: mais do que feliz é aquele que alcança o perdão, a graça. Ele precisava ter passado por aquilo, irmãos. Na fraqueza, nós somos aperfeiçoados. Imagina quando Natan falou: Davi, tu és esse homem, Davi.
Tu merecia morrer, mas tu não vai. Davi passou o resto da vida lembrando, irmãos, daquele dia. Davi passou o resto da vida lembrando, aquilo amadureceu ele, irmãos. Permita que as lembranças do que Deus já fez na tua vida te amadureça, te convença nessa noite. Sansão passou por isso, irmãos. Eu tinha anotado as passagens, infelizmente não dá tempo. Sansão passou por isso. Mas pastor, Sansão se salvou ou não? Sim ou não? Sim. Perdido não estaria no livro de Hebreus, Heróis da Fé? Sansão, escolhido criança no ventre da mãe, começou bem, o Espírito se apoderou dele, o homem mais forte do mundo, ninguém encostava nele, meus amados. Ninguém encostava em Sansão. Infalível, só que não. Mas ele se achou infalível. E no meio do caminho, irmãos, ele caiu. A Bíblia diz que ele foi o quê? Preso. Ele revelou todos os segredos do seu coração, seu cabelo, suas tranças foram cortadas. Veio os inimigos. E ele tentou estourar o quê? As cordas. Mas ele estava fraco fisicamente. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil orar nesse estágio. Eu sei que é difícil orar. Claro que é difícil. Está sendo difícil para te orar? Está sentindo fraco? Fraco? É difícil orar, né? Fisicamente. Aí tu se esforça e vai. Aí espiritualmente também é difícil, porque tu fala e tu não ouve nada, mas tu já tinha ouvido um dia. Emocionalmente é difícil. Eu não estou ouvindo porque fui rejeitado. Ou nunca fui escolhido. Aí moralmente também é difícil. Aí tu sabe que na verdade tu se colocou nesse lugar. Tu é desobediente. Tu foi beber em outras fontes. Igual Sansão, meu amado. Os dois olhos furados. Colocado numa masmorra. Fria, úmida, com um rato. O guerreiro de Israel, intocável. O que ia onde queria, fazia o que queria. Entende? Ele era um juiz. Para que Deus levantou o juiz, período juiz? Para guerrear pelo seu povo, matar os inimigos. Não vou poder te explicar por que matava inimigo. No retiro nós vamos explicar o Antigo Testamento. Era aquela dispensação, era aquela época, era aquele chamado, era aquele mover de Deus. Está preso, sem força. Imagina a fraqueza, irmãos, dele, emocional. Um homem que sempre teve longos cabelos. De repente é o quê? Careca. Eu já me conformei agora. Mais ou menos, por isso que eu deixei a barba crescer. Porque careca e sem barba ia dar uma fraqueza emocional. E apareceu a mim, um ovo. Eu não quero parecer um ovo por enquanto. Ainda não estou pronto. Deus. Lá está Sansão, sem cabelo, sem força, se achando abandonado, mas ainda assim sabendo, lembrando da Dalila, lembrando das prostitutas, lembrando da Filisteia, lembrando do pai dizendo: meu filho, não é para ti. Meu filho, não tem Israel mulher para ti. Imagina, irmãos, o confronto. É assim que tu se sente, meu amado? Eu espero que sim. Eu espero que tu sinta confrontado. Quer se sentir abandonado? Se sinta fraco, pode sentir. Mas creia que tu se colocou nesse lugar. E nesse lugar o Senhor está contigo. Amém, irmão? Versículo 20 diante do capítulo 16. Diz assim, ó. E no cárcere, na prisão, no lugar da fraqueza, da angústia, sabe o que começou a acontecer lá? Os cabelos de Sansão começaram a crescer. Os cabelos começaram a crescer, irmão, simboliza algo. O Senhor com certeza começou a despertar ele novamente. Porque a queda, a fraqueza, a imoralidade não é o fim. O fim é a salvação, irmãos.
O fim é colocar os nossos nomes no livro da vida. O nome de Sansão foi colocado no livro da vida. Foi colocado em Hebreus, heróis da fé. Amém? Lá em Hebreus diz que cita Gideão, que foi outro. Gideão disse, eu sou menor, eu sou mais fraco. Ai, Senhor, se tu fosse conosco, não estaria acontecendo isso. Fraqueza física, espiritual, moral, sentimental, emocional, irmãos. É a Bíblia, não tem exceção. O Senhor Jesus, dos dias da sua carne, falou, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado, irmãos, e aprendeu naquilo que ele padeceu, para que nós também fôssemos. Amém? Por um simples instante. Quanto mais a obra, menor o período. Mas Jesus se sentiu o quê? Desamparado, fraco. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Logo ele se lembrou que ele não estava. Logo ele se lembrou do propósito. Ele se lembrou da recompensa, irmãos. Amém? No cárcere, irmãos, Sansão rodeava. A vez que ele virou o quê? Palhaço. As pessoas traziam ele para se alegrar, para zombar da cara dele. E por um instante, irmãos, ele se lembrou, sabe do que? Da eleição. Se lembre da eleição nessa noite. Tu foi chamado para ser filho, filha. Amém? Separada, exclusiva, noiva, pura. Ele falou, olha, me leve até as colunas, que ele estava cego. Me leve até as colunas. Eles achavam que ele queria descansar, se escorar um pouquinho. Os inimigos. Amém, irmãos? Tu vai se levantar e tu vai vencer os teus inimigos em nome de Jesus. Amém. Pelo propósito eterno. Os inimigos conduziram ele, irmãos. Deus arma tudo que é necessário. Só que tu tens que se lembrar. Tu tens que se arrepender e tu tens que clamar. Ainda tu estejas fraco, cego, debilitado. A vez que Sansão orou. E ele falou, Senhor, ao menos uma vez, permita que a minha força seja restaurada e eu me vingue dos meus inimigos. Permita, Senhor, que mais uma vez, Senhor, aquilo para o qual tu me chamou, que era derrotar os inimigos de Israel, Senhor, permita que eu cumpra o meu ministério, Senhor. Senhor, fortalece-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Irmão, Sansão não estaria na galeria dos heróis da fé se ele não tivesse tido essa atitude. Se ele tivesse morrido cego, rodando um moinho igual um boi, ele não estaria. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o fortaleceu. E ele derrubou aquele lugar. E na sua morte, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. No período que ele teve mais fraco, mais debilitado, foi o momento que ele exerceu mais força, mais poder. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós já vamos orar. Nós já vamos clamar. Tu já vai se arrepender e confessar. Ou tu já vai dizer, Senhor, eu quero esse primeiro amor. Senhor, eu quero ser conduzido. Quero ser conduzido, Pai. Eu tenho vindo aqui, mas eu venho por vir. Eu venho porque a mãe vem, porque o pai vem, porque a namorada vem, porque o meu futuro vem, porque o outro vem. Não, Senhor, eu quero vir porque eu quero. Eu quero vir, Senhor, porque eu sou trazido por algo mais forte que eu, Senhor. Amém? Primeiro amor. Eu creio e espero que essa palavra tenha te confrontado a esse nível nessa noite, meus irmãos. A graça do Senhor nos basta. Para de olhar para o espinho. Para de olhar para a dificuldade. Faça como Sansão. Faça como Gideão. Faça como Davi. Faça como Paulo. Faça como João. Faça como Pedro, Tiago, Filipe. Irmãos, faça como Timóteo, morrendo de medo.
em Hebreus, no finalzinho do capítulo de Hebreus, no capítulo 13, 13 capítulos, diz assim, olha, o autor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, o irmão Timóteo já foi o quê? Vocês nunca leram Hebreus? Já leram, mas esqueceram, não. O irmão Timóteo já foi solto. Não fala o momento da prisão. Só que Hebreus também foi escrito nesse período mais final. O período que a perseguição estava grande entre os judeus. Amém, irmãos? Bem provável que Timóteo recebeu a carta, se encheu de coragem e maturidade e foi. E foi preso quando chegou lá depois em Roma. Mas ele foi solto. Porque a história de Paulo era uma, a dele era outra. A minha é uma, meus irmãos, a tua é outra. Mas tem uma história a ser vivida. E não é andar acovardado, não é andar de cabeça baixa, não é andar escondido, não é viver chorando. Também é. Desculpa frisar só um pouquinho. Também é. Amém? Também é. Novo nascimento. Vocês que se converteram, se batizaram há pouco tempo, é novo nascimento. O Senhor vai tolerando algumas coisas, mas chega um momento que tem que crescer. E os que já passaram nessa noite, irmãos, vamos reagir. Vamos fazer igual Sansão. Vamos fazer igual Paulo. Senhor, me fortaleça nessa noite, para que eu vença os meus inimigos. Glória a Deus.